uma pessoa lá tá, tipo, internada, prestes a morrer, no estado muito terminal de alguma doença ou algum acidente grave, ela dá uma melhorada assim do nada. A saúde dela melhora de um dia para o outro e de repente, daqui a um tempo depois, piora tudo e acaba falecendo. Queria É. saber qual é a relação, qual é a visão de vocês sobre esse tipo de acontecimento. Cara, eu sei que já existe uma explicação científica, mas não parei para estudar. A minha esposa leu, deixa eu me lembrar o nome do livro, é alguma coisa assim que tem a ver com a morte. É um livro famosinho assim, muita gente Ó, uma fala a resposta respeito. interessante aqui, ó. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu acho que é esse o título do livro. Que a autora é uma pesquisadora sobre esses temas da morte e ela Uhum. menciona isso aí, Rafa. Eu não me lembro mais assim da explicação técnica, mas existe uma liberação de um hormônio, alguma coisa assim, para poder, endorfinas talvez, trazer uma sensação de conforto, de paz um pouco antes da morte, de modo que ela não é um processo tão agonizante assim, tão Mas esse dolorido. comentário foi interessante, ó. Segundo o Alfred Ah, Wallace Chateado, se for por causa do câncer, uma melhora pode ser devido a uma pausa ou ausência de tratamento no fim da vida. A quimio derruba o paciente, verdade, né? Derruba o paciente, qualquer coisa melhora o simples fato de não fazer. De fato, né, o paciente, quando para de tratar com quimioterapia, ele aparenta uma melhora, porque os efeitos colaterais da quimioterapia são devastadores. Mas eu é. levo isso além do câncer, né? Em alguns outros Uhum. tipos de tratamento também, que a pessoa está fazendo, né, está no estado crítico, tipo um coma ou alguma coisa assim, a pessoa desperta, parece que ela vai melhorar e depois de uns dias parece que tá ali só para despedir dos parentes, sabe? Umas coisas Aham. assim, e daí acaba morrendo, infelizmente. Tá, eu É não cheguei a ler o. tudo, tá? Mas eu tava dando uma busca rápida aqui sobre aquele caso de antes de morrer um pouquinho tem uma melhora, né? O que que acontece? Aí chamou a atenção lá do o caso, por exemplo, do Paulo Gustavo, Paulo acho que é o nome Gustavo. dele mesmo, né? Que antes de Uhum. morrer, 2 dias antes, ele chegou a ficar bem, o pessoal, poxa, que interessante, como é que explica isso, né? Nesse site aqui do UOL, tá dizendo o seguinte, segundo o professor Luiz Cláudio Correia, coordenador do Centro de Medicina Baseada em Evidências, a popularização da ideia de que existe uma melhora de doentes pré-morte vem de um viés de observação. Eu mencionei isso Olha aí só. antes, né? O viés de confirmação. E não de um conceito da ciência. Aspas. Um paciente varia o quadro clínico para melhor ou pior ao longo de um internamento. Sempre tem um dia melhor e um dia pior que o outro. Alguns coincidem que, aleatoriamente, houve uma melhora antes da piora final. Não há qualquer causalidade nesse processo, explica. Para ele, exemplos de melhoras da morte popularizaram-se por uma característica psicológica humana, que tenta sempre fazer relações entre episódios que parecem inexplicáveis. Olha que interessante, Então Nicolas. não é Pessoal, real, então, essa parada? parece que não é Parece que real. não, parece que não. Segundo, ó, não dá para a gente também concluir assim, né? Lemos Claro. aqui no site um médico falando sobre o assunto, mas é uma explicação que eu já vi por aí. Eu entrevistei recentemente no meu canal o André Bach, que é doutor, graduado em farmácia, professor de uma federal também, que falou um pouco sobre isso. Que durante o curso de uma doença, tem história natural da doença. Tem momentos em que você fica mal e depois você vai melhorando. Tem vários fenômenos aí, regressão à média, que podem acabar coincidindo, esses períodos de melhora, com o procedimento que você acabou tomando, achando que ia fazer aquele efeito placebo, né? Ou aquele medicamento não tem nada a ver, ou foi uma reza, né? Uma bênção que você tomou ali, você melhorou, coincidentemente, porque é a história natural da doença mesmo, de ter Eu, momentos de pe- pico, eu coisas pensei do do tipo. ponto de vista evolucionista que de fato não faz sentido, né? Não é lá uma característica que tem algum sentido na sua sobrevivência, na Pois sua reprodução. é, Então, não teria como ter desenvolvido algo tão específico assim. E aí eu lembro daquele pois é. livro, O Andar do Bêbado, do Daniel Megaloves, que Milodinal. que fala sobre essas questões aleatórias. Ele fala assim que uma área de trabalho qualquer, a pessoa tem uma performance muito ruim, você vai elogia, você vai e critica, né? A pessoa tem uma performance ruim, você vai e dá aquela famosa carcada na pessoa. E ela tende a melhorar depois. E já o contrário acontece. Quando a pessoa tem uma performance muito boa e você elogia, na verdade, a pessoa tende a ter uma performance inferior depois, ela tende a baixar. Não posso elogiar. Foi elogiar que a pessoa caiu. E ele fala que, na verdade, não tem nada a ver. É que as pessoas tendem a ter variações, né? E uma performance muito ruim
é algo, um ponto fora da curva. Então, a tendência é que a próxima performance, seja em qualquer área, seja um pouco acima daquela que foi muito ruim. E também, fora da curva, uma performance muito boa. Então, né, seguindo a lógica, a próxima tende a ser um pouco inferior, independente do seu elogio ou crítica. Então, tem mais, de fato, tem mais a ver com a nossa percepção de dados que são aleatórios do que com saúde. Quando eu acompanhava futebol, hoje em dia eu não acompanho mais não. Minha esposa assiste o Atlético Mineiro e tal, ela tá toda feliz, né, com o Galo ultimamente. Às vezes eu pego de rebarba ali, mas eu lembro muito de ter essa experiência e eu acho que rolou com ela recentemente, por isso que eu me lembrei, de se elogia um jogador, aí faz cagada depois. Aí a pessoa fala, tá vendo, pode elogiar não, ó, não elogia não que pá, né? Aí outro dia ela me falou, você saiu da sala, o Galo fez gol, alguma coisa assim. Ah, isso é melhor. Tem essa também, né? Free backpack.